Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso Ardcast, teu podcast que te faz arder de amor por Jesus. Eu sou o Gerson Zambrano e estamos aqui o dia de hoje falando de um tema muito importante, um tema que me preocupa muito, um tema que verdadeiramente é muito falado na atualidade e é considerado uma doença. É considerado uma doença. E vamos falar o dia de hoje da depressão. E antes de começar, eu quero falar para vocês que se você está aqui nesse vídeo e você não é cristão, não tem problema. Aqui há sabedoria milenar. Aqui há sabedoria. Deixa eu te dizer, tem muitos homens de Deus que passaram por depressão aqui na Bíblia. Faz 1000, 2000, 3000 anos foi escrito que tinha homens de Deus que passaram por momentos de depressão. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está aqui por um motivo. Está aqui não por acaso. Então eu quero te ajudar também assim que fica até o final desse vídeo. A gente vai falar muitas coisas assim do que a palavra de Deus diz, mas tu pode tranquilamente obter ferramentas importantes do que a Bíblia diz com respeito à depressão e a ataques de pânico, ansiedade, tudo isso. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui ou aqui, nunca sei, acho que é aqui. Eu já fiz um vídeo falando de como vencer a ansiedade, então o dia de hoje vamos estar falando da depressão e é um tema muito delicado, tá? É um tema muito delicado, muito difícil, porque a depressão, na maioria das vezes, leva a pessoa a não querer viver mais, não querer viver mais. E tudo isso desencadeia que a pessoa tome decisões erradas. É algo muito interessante porque o estresse leva à ansiedade, a ansiedade leva à depressão e a depressão muitas das vezes ou algumas vezes leva até o suicídio. Então eu quero que você fique até o final desse vídeo se você está passando por um momento de depressão. E se você não está em um momento de depressão agora, mas está em com ansiedade, ataques de pânico, esse aqui não é o vídeo. Tenho outro vídeo falando sobre ataques de pânico, ansiedade e algumas dicas para você saber lidar com isso, ok? Sempre eu abro o nosso podcast com um versículo bíblico mais ou menos que fale do que a gente vai falar o dia de hoje. Então, Salmos 42:11, Salmos 42:11 diz assim: Por que está assim tão triste, ó alma minha? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. Então, pode perceber aqui que o salmista Davi já estava falando na época antiga, faz mais de 1000 anos atrás, por que está assim, oh alma minha, tão triste dentro de mim? Então, na Bíblia aparecem muitas. Tem dois casos bem pontuais de pessoas que passaram por momentos de depressão, tá? Mas eu quero também falar um pouquinho da minha história, só que um pouquinho mais para frente, ok? Vamos compreender o que é depressão. Como sei se eu estou deprimido? Ok, vamos começar com a definição de depressão. Eu procurei na internet e diz que a depressão é um estado mental caracterizado por tristeza profunda, persistente e aversão a atividades. Pode afetar pensamentos, comportamentos, sentimentos e o bem-estar de uma pessoa. Ok?
Eu tirei da internet. Eu recomendei no outro podcast esse livrinho aqui, O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional. Vamos estar falando de vários temas de bem-estar emocional. E esse livrinho aqui, eu tiro alguns trechos, né? Só alguns trechos, mas é muito, muito enriquecedor esse livrinho. Eu recomendo vocês, O Poder da Esperança. Ok. Vamos entender mais ou menos outro conceito da depressão, segundo esse livrinho que eu tenho aqui. Pode significar perder o sono sem motivo, aparentemente, né? Dormir mais de 12 horas seguidas, sem vontade de acordar, chorar muito, sem motivos justificáveis, não ter capacidade de fazer aquilo que mais gosta, sentindo-se incapaz, inapto, ter maus pensamentos e perder a vontade de viver, alimentar senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso, viver trancado dentro de si em meio a sombras. Na verdade, isso significa não mais viver, apenas existir. Nesse ponto, pensamentos suicidas não são incomuns, tá? Não são incomuns. Então, algo muito importante que a gente tem que falar aqui o dia de hoje, é que a depressão hoje, ela está predominando nas consultas psiquiátricas na atualidade. É uma pandemia praticamente de depressão. Uma coisa incrível. Milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo estão passando por depressão. Então deixa eu te dizer, você não está sozinho. Milhares e milhares de pessoas no mundo estão passando por depressão. E eu já passei por depressão. Já. Ao longo da minha vida já passei, mas eu contei minha história no outro vídeo da ansiedade, que eu passei por ataques de ansiedade, ataques de pânico, e isso depois gerou um quadro depressivo. Já vou falar disso. Falando de conceitos, o meu conceito pessoal, porque eu falo pessoal, porque o que eu acho que é a ansiedade mesmo, perdão, a depressão, estamos falando de depressão, é pensamentos negativos. Considero que depressão não é mais do que pensamentos negativos. Olha o que diz aqui. Chorar muito sem motivos justificáveis, não ter capacidade de fazer daquilo que mais gosta, sentindo-se incapaz, inapto, ter maus pensamentos, perder a vontade de viver, alimentar senso de culpa. Tudo isso vai junto ao pensamento. Então eu considero que a depressão é excesso de maus pensamentos. Excesso de pensamentos de não posso, de sou inapto, sou incapaz, não vou conseguir. É excesso de pensamentos maus, de pensamentos ruins. Mas tudo isso não fica aqui, ok? Tudo isso não fica aqui. Eu saí da depressão. É uma doença, sim, é uma doença. Mas você também pode sair. E você também vai sair, em nome de Jesus. Ok? O Salmos 34, 18 fala algo muito interessante. E diz assim, Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se o teu coração está quebrantado e tem um espírito abatido hoje, deixa eu te dizer, o Senhor está perto de ti. O Senhor está perto de ti. Amém? O Senhor está perto de ti, não te deixa. A depressão é um estado emocional complexo.
Porém, o que a gente tem que entender hoje é que é uma doença. É uma doença. Como trata uma doença, ou quem trata a doença? O psiquiatra. Psiquiatria e psicologia tratam essa doença. Então, temos um conceito errado de que a psiquiatria é para os loucos e não. É para tratar doenças mentais. E a depressão é uma doença da mente, ok? Eu vivenciei o ano 2023 um estado de depressão, um quadro depressivo. Eu passei por um momento de ansiedade, ataques de pânico. Eu explico no outro vídeo. Mas estando de atestado em casa, a, a minha alma começou a ficar abatida e eu comecei a ter pensamentos negativos e comecei a ter um quadro depressivo bem agravado. Por tudo que estava me acontecendo, eu acho que isso me deixou pior, né? Por tudo que estava me acontecendo com a ansiedade, tudo isso, mais tudo que tomar medicamentos e ter acompanhamento psicológico e psiquiátrico, isso me gerou uma baixa, assim, estima, assim, me gerou algo muito ruim na minha vida. Então, eu tive que fazer um trabalho bem forte, tá? Bem forte. E como eu falava no início, não tem problema se você não é cristão, eu quero compartilhar minha experiência e sei que algo bom você vai tirar de aqui. É que o poder da oração e o consolo de Deus é o que trouxe alívio na minha alma. Salmos 94, 94:19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio na minha alma. Então, quando já estava dominado pela ansiedade, pela depressão, o consolo de Deus começou a vir na minha vida para trazer alívio na minha alma. Alívio na minha alma. Então, é muito importante que nós possamos entender tudo isso, porque isso vai nos ajudar a poder lidar com a depressão, a poder lidar com esses maus pensamentos. E uma dos pontos importantes que você tem que fazer é mudar teus pensamentos. Mudar teus pensamentos definitivamente é o que vai te ajudar é uma das coisas que vai te ajudar a sair da depressão. Porque a depressão, como eu falava bem no início, na minha teoria pessoal, é que a depressão não é mais do que pensamentos negativos. E a Bíblia diz, em referência a isso, em Filipenses 4, versículo 6, olha o que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Então, a oração, súplica, guarda o teu coração e tua mente com a paz de Deus. Mas olha que interessante o que diz mais para frente. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O Senhor já na Bíblia já blindava nossos tem a chave para blindar nossos pensamentos para não cair na depressão. E algo muito importante que eu escutava essa semana é que a gratidão ela te mantém longe da depressão.
A gratidão te mantém longe da depressão. É uma coisa incrível, uma coisa que... Por quê? Porque a gratidão vai te gerar um coração agradecido pelo que você tem e ainda pelo que você não tem. Vai te gerar um coração agradecido pela tua situação atual e pela situação dos próximos dias. Você não vai pensar em se é bom ou é ruim a situação que você está agradecido. E isso é muito importante. É muito importante. Oração. Oração e súplica para que o Senhor guarde teu coração em perfeita paz. E a consolação de Deus possa vir na tua vida. O Espírito Santo de Deus possa vir e consolar tua vida. A palavra de Deus como farol. A palavra de Deus como farol. Salmo 119, 105 diz que lâmpada é a sua palavra aos meus pés e luz no meu caminho. Quando nós andamos por um caminho que não está tudo escuro, a gente não consegue enxergar, a gente se tropeça com alguma coisa, a gente não consegue andar como é devido. Então, a palavra de Deus é lâmpada a teus pés e luz no teu caminho. É importante. Se aferra, não sei se fala assim, se agarra da palavra de Deus. Se agarre ali da palavra de Deus. Se funda, de fundição, né, na palavra de Deus. Ele vai te ajudar muito, muito mesmo, para sair da depressão. Mude seus pensamentos. Mude seus pensamentos. Antes de continuar os próximos pontos, eu quero contar um testemunho para vocês. E falar como Deus fez para me levantar da depressão. Deus utilizou meu filho de 6 anos. Meu filho de 6 anos. Deus utilizou ele. Foi algo maravilhoso. Eu estava na mesa, eu estava aqui sentado, minha esposa estava aqui e meu filho estava do lado. Eu estava comendo, nesses dias de atestado, eu estava comendo e estava ali pensando e com pensamentos depressivos. E eu estava na mesa, mas não estava na mesa. Eu estava ali comendo, mas estava pensando, e as contas, e não sei o que, isso, e essa situação não vai passar, não sei o que. E eu falava dias antes para minha esposa que eu não entendia a situação que eu estava vivendo, não entendia o porquê eu estava passando por isso. E eu estava muito ruim, que eu não conseguia enxergar Deus na situação, eu não conseguia ver a Deus na situação que eu estava vivendo. Então, a gente tá comendo, eu tô comendo e tô com esses pensamentos ali. Nada vai dar certo, isso aqui vai continuar assim, não sei o quê. E eu com uma família, agora nesse estado, não sei o quê. Foi algo bem, bem difícil. Então, naquela hora, a minha esposa pergunta para meu filho: "O Jeremias, o que você pensa, filho?" Daí o Jeremias falou: "Eu tô pensando em Jesus." Pensando, né? Tô pensando em Jesus. Porque eu quero viver com ele assim como na série de The Chosen, assim, ver ele fisicamente. Então a minha esposa e eu, para dar ânimo nele, né, falamos: "Não, filho, Jesus está contigo, Jesus está toda hora contigo, mesmo que porque ele falou: eu quero estar no parque, estar com Jesus, eu quero comer, estar com Jesus, eu quero dormir, estar com Jesus." E a gente falou que ele estava com ele, que Jesus estava com ele. E para dar ânimo nele, né? Então ele fala assim: sim, é verdade, Jesus está comigo. Jesus está com nós. E, aliás, Jesus está aqui agora. Falava meu filho. Meu filho estava aqui na minha mão direita. Eu, amém, filho, amém. Deus está. E ele fala assim, e ele diz: ele está cuidando de nós. Uau. Daí eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. E como Jeremias falou, sim, ele está aqui.
Ele fala assim, está aqui do meu lado. Agora ele está aqui do meu lado. Eu vejo ele. E ele está dizendo, eu estou cuidando de vocês. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar ali. E, e eu falei, amém, filho, amém. E eu olhei para ele. Olhei para meu filho. E o rosto dele se transformou um rosto de compaixão. Era algo que eu não posso descrever. Algo incrível. Ele se levantou da cadeirinha com 6 anos, colocou sua mãozinha aqui, pequena, colocou sua mão aqui e a outra aqui e falou assim, dizendo, eu estou contigo, nunca te deixarei e nunca me escaparei de ti. Galera, essas palavras de meu filho me levantaram de soco, me levantaram de vez assim. Eu comecei a chorar. Aí, nunca te deixarei e nunca me escaparei de ti. Aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Ele foi o assento da minha esposa, pegou ela do mesmo jeito, assim, pelo pescoço, de uma maneira muito fofa, assim, muito linda. E falou, eu estou contigo, nunca te deixarei e nunca me escaparei de ti. Uau! Sabe o que eu falava para o Senhor? Senhor, onde que você está? Onde que você está? E através do meu filho o Senhor me falava, nunca me escaparei de ti, nunca te deixarei. E o Senhor quer falar isso para ti hoje. Eu fiquei horas e horas e horas, eu posso te dizer mais de 1 hora chorando. E quando abri meus olhos, minha esposa também chorando, ele falou para minha esposa que não queria comer mais, aí foi brincar. Foi brincar e normal, como se nada aconteceu. E eu chorando, chorando, chorando. De repente abri meus olhos e senti como algo saiu do meu interior. E fui liberto. Foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Fui liberto. Mas o que quero dizer com tudo isso? O Senhor fez algo radical, sobrenatural na minha vida através do meu filho. Mas tem pontos importantes que você tem que seguir hoje para poder se levantar. E Deus vai te levantar igual que me levantou. Amém? Mude a sua rotina, não fique isolado. Galera, não fique isolado. Quando a pessoa está em depressão, ela quer se isolar. Isso aconteceu comigo. Quer ficar isolado, quer que ninguém esteja por perto, ninguém esteja... Não, quer ficar isolado. Mas importante, galera, importante, não fique isolado. Faça atividades agradáveis. Reduz a intensidade das atividades diárias. Porque provavelmente o teu quadro depressivo venha de um quadro de ansiedade. Então é muito importante. Muda a tua forma de pensar. Você não é um fracassado, você não é um incapaz, você não é um inapto, você pode, tem futuro, tem esperança em Cristo Jesus. Faça exercícios. Faça exercício, porque quando você faz exercícios, o corpo começa a entender que ele está vivo. E faz exercício bastante, aí começa a doer o corpo assim. O corpo está vivo, está sentindo. Mude a sua alimentação. Mude a sua alimentação. É muito importante. A minha pastora diz que tem alimentos, e meu psicólogo também me diz que tem alimentos que são altamente, que tem componentes depressivos. Então, que tem alimentos também que te ajudam. A vitamina C é o que te ajuda a te levantar animicamente, tudo isso. Procure apoio de seus pastores e líderes. Importante. Procure apoio da pessoa que mais próxima você tem. Fale com alguém que você está nessa situação. É importante falar com alguém que você está vivendo essa situação. Amém? E algo muito importante. Procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional. Psiquiatra, psicólogo. Eu vou deixar na caixa da descrição
o Instagram do meu psicólogo Giliardi, que ele vai lá no Instagram dele, ele faz consultas online presenciais. Então vai lá, faz uma pergunta, faz uma consulta com ele para ver em como ele pode te ajudar. Então, acompanhamento profissional importante, importante. Fale com seus pastores, seus líderes, não se isole. Não se isole, que você não está sozinho, ok? E importante, medicação. Só se for aplicável. Se for aplicável medicação, seja medicado e somente por meio dos seus doutores, seus médicos, tá? Os medicamentos não curam, mas tratam a doença. Você vai ser curado pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, com um conjunto de coisas que acabamos de falar, mas também, às vezes, a medicação ajuda e trata sim, quando for o caso. Há propósito em tua vida. Há propósito em tua vida. Se você está vivo hoje é porque há propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Os planos de Deus não foram abortados. Os planos de Deus não foram abortados pela tua causa, pela tua vida. Os planos de Deus para a tua vida não foram abortados. Há esperança. Há esperança. O Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem pensamentos. Porque eu te conheço e conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazer prosperar, planos de bem e planos de não causar dano. Planos de te dar uma esperança e um futuro. Há esperança no Senhor. Há esperança. Você não vai ficar nesse lugar sempre. Uma coisa que falava meu psicólogo é algo que marcava a minha vida. O lugar onde você está hoje não é o lugar onde você vai estar amanhã. Aí ele falava para mim, lembra quando você chegou aqui na primeira consulta? Como é que você está hoje? É diferente. A vida é feita de ciclos. Ciclos acabam. O lugar onde você vai estar hoje não é o lugar onde você vai estar amanhã. Amanhã vai ser melhor. Tomando as estratégias necessárias. Amém? Encontre seu propósito em Deus. Se você não sabe qual é seu propósito, encontre seu propósito em Deus. Faça um propósito com Deus e, Senhor, qual é meu propósito? O Senhor falava para mim, com o consolo que você é consolado hoje, você consolará outros. E eu entendo que esse é meu propósito, consolar outros. Através da minha experiência, ajudar outros. E não vai ser só da depressão, da ansiedade, vai ser de tudo. As coisas que eu vivenciei, vou ajudar outros. Porque passei por isso, porque sei o caminho. E vou ajudar outros. E vou te ajudar também. Amém? Procure algum serviço voluntário, algo que desperte teu amor ao próximo. É muito importante. Ok? E há algo que eu quero compartilhar com vocês. E é que na Bíblia tem um cara que ele passou por um estado depressivo incrível. E ele pediu a Deus até a oportunidade de morrer. Ele falou para Deus, não, me mata, Senhor, porque eu não quero mais viver. Primeira dos Reis, capítulo 19, eu vou falar de Elias. Olha que eu vou ler aqui rapidinho, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas. Eu não vou contextualizar, mas quero que você escute o que aconteceu com Elias. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe:
que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a vida dele. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Berseba de Judá, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de um arbusto e sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Pedindo a morte. Orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Daí, mais para frente, a Bíblia diz que ele se levantou, que Deus o alimentou. Ele nem queria procurar comida. Deus colocou comida ali do lado dele e água. Então ele comeu e deitou de novo a dormir. Estava em um estado depressivo. Então, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe falou: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. E, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, aí, no meio da caverna, o Senhor falou para ele: o que você está fazendo? Onde que você está? Sai da caverna. Sai dali. O que você está fazendo aqui, Elias? Sai dali. Elias falava assim: eu sou o único profeta que tem, não tem mais. Me mata, Senhor. Me tira a minha vida. Eu tenho sido celoso pela tua casa. Elias começou a falar uma série de coisas. Mas o Senhor respondeu para ele: você não está sozinho. Você não é o último profeta. Ainda tem um remanente que não se prostrou diante do Baal. Você não é o único profeta. Sai dessa cova. Então é a palavra que eu te digo, que eu trago hoje para ti. Sai dessa cova. Você não é o único. Há outros vivendo a situação, mas sai dessa cova. Você não é o único, mas eu tenho esperança para ti, diz o Senhor. E medita nos versículos apresentados. Faz questão de ler sobre a depressão na Bíblia. E eu quero orar por ti. Para finalizar. Se você está passando por um momento de depressão, fecha ali teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor e Deus, obrigado pela vida da pessoa que está me ouvindo. Pela vida da pessoa que ficou até aqui para escutar esse podcast. Senhor e Deus, essa pessoa provavelmente está passando por um momento de depressão. Senhor, a tua palavra diz que quando vamos diante de tua presença em oração, em súplica, a tua paz guarda nossos corações, nossa mente e nossos corações. Em outras versões diz nossos pensamentos e nosso coração. E que tudo que for puro, todo honesto, tudo que for puro, todo agradável, pense nessas coisas. Tudo que for digno de louvor, pense nessas coisas. Senhor, eu te entrego a vida que está hoje escutando esse podcast. Hoje eu peço, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo e do Teu santo nome Jesus, que essa pessoa seja liberta da depressão em nome poderoso de Jesus, é curada de toda depressão, de maus pensamentos, de ataques de pânico, ataques de ansiedade. Em nome poderoso de Jesus. Que tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, encha seu coração e sua mente.
e os guarde. Tira, Senhor, desse poço da depressão. Tira dessa cova da depressão. E mostra o caminho que o Senhor tem preparado para ele. Em nome poderoso de Jesus, seja liberto da depressão. Agora, em nome poderoso de Jesus. Eu declaro liberto em nome poderoso de Jesus. Bom, galera, isso é tudo por hoje. Obrigado por ficar com nós até o final desse vídeo. Assim, se você está passando por momentos de depressão, ou está vivendo alguma situação, por favor, deixa aqui nos comentários o que você está vivendo, como se sentiu no podcast. Eu quero ler todos os comentários e fazer questão de responder cada um deles, ok? Então, deixa teu like, compartilha esse vídeo com alguém que precise, que você saiba que está passando por momentos de depressão, e se foi uma bênção para ti, compartilha esse vídeo e a gente se vê até um próximo podcast, teu podcast que te faz arder de amor por Jesus. Tchau, tchau, até a próxima.